He was a friend of mine. He was a friend of mine. Oi todo mundo, eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o 24,5. Mas antes de começar o vídeo dessa semana, já vou pedir para vocês darem um joinha e também se inscreverem no canal, que vai ajudar muito o 24,5 e o YouTube também disseminar o conteúdo aqui do canal. O vídeo dessa semana é um Precisamos Falar Sobre, isso mesmo. Na semana passada eu fiz um vídeo especial do Heath Ledger e no final do vídeo eu já tinha assinalado que se vocês sentiram falta de um filme específico da carreira dele, é porque eu tinha uma surpresa no vídeo posterior. Chegamos então à surpresa. Hoje faremos um Precisamos Falar Sobre O Segredo de Brokeback Mountain. Então, nesse filme, o Heath se vê preso, encurralado a uma sociedade machista, e ele parece um cara que não compreende, de certa forma, o amor. Por quê? Porque, num dado momento, ele conhece um rancheiro, né? Um outro cowboy, que é o Jack Twist, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, quando eles vão pastorear uma montanha. Assim, tem várias ovelhas nessa montanha, lá eles se conhecem e durante um curto período eles desenvolvem esse trabalho, né? Numa situação de isolamento. Só que devido a esses valores machistas e a essa relação que eles constroem, não se encaixar nas convenções, né? No padrão aceito, ele se sente, digamos, amuado e recua a esse vínculo que ele cria ao Jack Twist. E a gente vê como os personagens, nesse momento, estão bem delineados. O Heath, né, dá vida a um personagem super interiorizado e o Jake Gyllenhaal é um cara mais liberto dessas amarras. Ele aceita muito melhor essa condição. Com o fim do trabalho, né, esse trabalho sazonal, eles voltam à vida normal. O Anis Delmore casa com a sua companheira Alma, personagem da Michelle Williams, e o Jack Twist conhece uma garota que vem de uma família de posses em um rodeio, a Lorraine, que é a Anne Hathaway. Então cada um segue a sua vida, só que eles se reencontram depois de alguns anos. E nesse reencontro a gente vê a situação das esposas, em especial da Alma. A Michelle Williams não precisa vocalizar uma palavra sequer para a gente ver o abatimento e o choque quando ela descobre que o marido está tendo um caso com o Jack, né, o suposto amigo, quando eles também vão sair para pescar. A atuação, digamos, não oral, né, a atuação gestual da Michelle Williams e também do Heath Ledger é notória, até porque a cultura das pessoas do oeste dos Estados Unidos é de fato não verbal. Então eles são muito lacônicos, digamos assim. Uma construção de personagem muito difícil que ambos lidam muito bem com essa característica de cada um dos personagens. Tanto o Heath quanto a Michelle, que inclusive se conheceram nesse filme. Eles foram um casal, na minha opinião, o casal mais perfeito da história. Eles têm, digamos, uma sintonia, né, na construção de personagens, já que ambos sabem lidar muito bem com essa ausência da oralidade e conseguem transitar muito bem por esse lugar do gestual, do olhar, que é uma atuação, na minha opinião, muito mais difícil do que aquela atuação mais eloquente. O Heath, ele surpreende por conseguir demonstrar esse comportamento resguardado ao extremo do Anis Delmore, inclusive na cena final do filme, né? Onde aquelas lágrimas relutantes, elas demoram e caem discretamente, né? É tudo muito sutil. E a forma como ele lida com o luto, né? É um homem enlutado, mas sempre aprisionado a esse cárcere privado que é a sua vida como um todo, né? Ele só se liberta nos raros momentos que ele tá com o Jack, construindo essa relação que nunca se perpetua. O longa, ele se classifica como uma história de amor mesmo, uma verdadeira história de amor, porque uma das partes, digamos, nunca é beneficiada nessa história, já que o Jack Twist, ele tem uma necessidade muito maior desse vínculo e com o passar do tempo, esses encontros rareiam
cada vez mais, né? Fica cada vez mais raro o encontro do Ennis com o Jack, e ele tem que apelar para paliativos sexuais. A gente vê uma cena bem triste, na minha opinião, em que ele anda em um beco escuro e escolhe aleatoriamente um garoto de programa para satisfazer uma necessidade momentânea, já que o Ennis precisou ficar com as filhas, né? Optou por ficar um final de semana com as filhas. Esse lado de romântico incorrigível que o Jack tem acaba por despedaçar o coração dos espectadores mais suscetíveis e que se identificam com esse tipo de história, porque o Ennis realmente ele ainda fica preso, né, a essa relutância mesmo, do desabrochar da sua sexualidade, e ele e o Jack estão em descompasso dentro desse pseudo-relacionamento, né? Um relacionamento que não existe muito por medo, né? Pela espiral de medo que é a vida do Ennis Delmore. Tão bem defendido, isso eu vou repetir por anos da minha vida aí, pelo Heath, na minha opinião, a grande atuação da carreira dele. O roteiro da Diana Ossana e do Larry McMurtry, que inclusive foi autor do livro que deu origem ao soberbo A Última Sessão de Cinema do Peter Bogdanovich, é um roteiro adaptado do conto da Anna Proulx e vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, né? Ele atribui muitos detalhes aos personagens. A gente sente até um pouco de recalque do Ennis em relação ao comportamento mais liberto mesmo do Jack Twist. É uma relação de fato sem futuro, já que o Ennis não se vê fora daquela cidade financeiramente decadente da qual ele vive com a alma, e o Jack ainda apela e ainda insiste num casamento de aparências, sendo que ele sempre tem essa necessidade física desses paliativos sexuais, vide a cena do garoto de programa que eu já citei. Essas distinções de necessidades, muito devido à condição social onde ambos estão alocados com essas personalidades tão distintas, levam eles a esses lugares, né? Ou melhor, a esses não lugares onde eles se encontram. Isso eu acho uma das coisas mais interessantes do filme, né? Eles não pertencem a lugar nenhum. Eles não pertencem à família que eles criaram, tampouco ao matrimônio onde eles estão alocados. Já que a gente vê aquelas paisagens muitas vezes áridas do Wyoming, onde a história se passa durante boa parte do tempo, e é tudo deserto, é tudo ermo mesmo, né? Assim como a vida interior desses homens. Talvez o Jack Twist tenha uma característica um pouco mais solar. Ele ousa e tenta muito mais. Mas ainda assim o Ennis ajuda, o auxilia a entrar nesse eixo do não lugar. Isso é uma das coisas que mais me comove, e acho que os personagens se autoflagelam muito nesses encontros. Porque ao mesmo tempo que é muito confortante eles estarem juntos, esses encontros, consequentemente, trazem uma despedida, que é um ato de autoflagelação, sem dúvida. As cores sóbrias das paisagens aveludadas do Calgary são destacadas pela fotografia do diretor Rodrigo Pietro, né? Ele é o responsável por essa função no filme do Ang Lee, e ele consegue destacar então esses detalhes nas paisagens do Canadá. E ele também consegue mostrar a imensidão vazia do Wyoming com aquele céu etéreo, né? Que se comunica muito bem com aquela liberdade tão bonita, mas infelizmente momentânea, que os dois desfrutam nas montanhas, né? Em Brokeback. Imageticamente, né, o filme é estonteante. O visual dele também é muito, digamos, inesquecível, né? Assim como a história desses cowboys. Essas paisagens, elas trazem um pouco de leveza a esse cotidiano tão flagelante do oeste americano que os personagens, de certa forma, enfrentam, em especial o Ennis Delmore. O filme trata, então, dessa questão, né, da repressão social diante desses medidores temporais que, no caso, diagnosticavam a homossexualidade como um distúrbio. E o cinema do Ang Lee aqui se mostra mais contemplativo do que nunca, ainda que, sem dúvida nenhuma, é o Heath Ledger o responsável, ou melhor, o principal responsável por desgovernar as nossas emoções. O Segredo de Brokeback Mountain é um filme muito bem
atuado, em especial pelo Heath e pela Michelle. É muito bem escrito e, sem dúvida nenhuma, tem um visual atraente. Então é um filme completo, né? Ele é majestoso de forma integral, digamos assim. Esse foi o Precisamos Falar sobre O Segredo de Brokeback Mountain. Fica aí como uma extensão da minha homenagem ao Heath Ledger no vídeo passado, já que é um filme tão importante na carreira dele, na minha opinião, a melhor atuação do Heath Ledger. Eu vou pedir antes para vocês curtirem o vídeo, deixarem também um comentário se vocês têm algo a acrescentar aqui a essa análise do filme, e também se inscrevam caso vocês tenham gostado do conteúdo, fãs de Heath Ledger ou não. A gente vai trazer mais vídeos no futuro aqui com temas diferentes. Então é isso, a gente se vê na semana que vem.